Olá, agora nós vamos falar da segunda parte do menu Bitmaps, que vai nos permitir aplicar diversos tipos de efeitos em imagens. Por exemplo, aqui você vai poder aplicar efeitos de desfoque, você vai poder aplicar efeitos de câmera, você vai poder aplicar efeitos de pincelada artística. E a primeira que nós vamos falar aqui são os efeitos 3D. Ele vai te permitir aplicar um efeito 3D, um efeito de perspectiva em uma imagem. Então, nós podemos selecionar a imagem qual nós queremos aplicar o efeito. Nós vamos em Bitmap e nós temos aqui a opção de efeitos 3D. Aqui eu não vou falar de todos, porque se você observar aqui nós temos diversos tipos de efeitos, então nossa aula ficaria gigante e não tem tanta necessidade de falar de cada efeito. Posteriormente que nós acabarmos a aula aqui, que você já tem uma ideia do que cada categoria dessa aqui faz, você pode vir aqui e testar cada tipo de efeito para você ter esse conhecimento e aplicar ali no momento oportuno o efeito específico ali que você estudou. Aqui no efeito 3D, nós temos aqui algumas opções. Por exemplo, você pode criar um efeito de rotação em perspectiva. Você pode definir aqui as quantidades que você quer, por exemplo, 50-50, e o programa vai fazer esses ajustes para você. Ou você pode vir aqui nessa caixinha e você pode ir aqui alterando aqui no cubo para acrescentar a perspectiva desejada ali na imagem. Então aqui basta você clicar e posicionar, rodar ali do jeito que você quiser e você vai aplicar o efeito nessa perspectiva. Outro efeito que nós podemos falar aqui, que você certamente já deve ter visto algum tipo desse efeito, é o efeito aqui de enrolar página. Ele vai criar um efeito de como se a página estivesse enrolando. Aqui você pode deixar na posição que você quiser. Você pode escolher a direção que você quer, se você quer na vertical ou aqui na horizontal. E você tem aqui a opção de papel, como que você quer. Se você quer ele transparente, se você observar, ele está transparente, mostrando o que nós temos aqui na imagem. Você pode selecionar aqui a opção opaco. E aqui você vai ter a opção de configurar essas cores. Por exemplo, aqui ele está cinza, você pode definir uma cor específica ou você pode utilizar o conta-gotas para copiar uma cor aqui já direto da imagem. E aqui você pode definir esse fundo. Se nós viemos aqui e mudar a cor, observe que ele vai acrescentar esse fundo aqui para nós. Você ainda tem aqui a opção de determinar aqui a largura e também a altura que você quer o efeito. Feitas as alterações, basta você dar um OK que o efeito vai ser aplicado na imagem. Outro efeito que nós temos aqui é o pincelada artística. Ele vai te permitir criar efeitos de pincéis. Deixa eu selecionar a imagem aqui primeiro. Vamos voltar. Pinceladas artísticas. E aqui você tem diversas opções que você pode escolher para aplicar um determinado estilo de pintura. Por exemplo, se você escolher aqui aquarela, ele vai aplicar o efeito aquarela para você. Observe aqui que na barrinha verde ele está mostrando que está sendo aplicado o efeito. E aqui vai depender de cada efeito que você escolher. Alguns podem ser mais demorados. E aqui você ainda pode, observe que ele já foi aplicado o efeito. E aqui você ainda pode fazer determinadas configurações, determinados ajustes para deixar a imagem ali de acordo com o que você quiser. Então, se você der um OK aqui, observe que ele aplicou o efeito de pintura aquarela na imagem que nós temos. Se eu desfazer aqui, nós podemos voltar em pinceladas artísticas e escolher aqui um outro tipo de pintura. Por exemplo, aqui esse cubista. Observe aqui que ele vai ser aplicado o efeito. E aqui você ainda pode fazer as configurações, tanto de tamanho, brilho. Você pode escolher a cor do papel, como que ele vai se comportar. Aqui ele está preto, mas, por exemplo, aqui se nós selecionarmos branco, você vai observar que ele vai aparecer alguns detalhes branco aqui. E aqui você ainda pode
ajustar o tamanho para esses efeitos aqui do papel branco, aparecer menos. Aí vai de acordo com o que você quiser fazer. Além das pinceladas artísticas, nós temos aqui a opção de desfocagem, que é bastante útil, que vai te permitir aplicar um efeito de desfoque nas imagens. Então, vamos selecionar, vamos aqui em desfocar. Aqui nós temos alguns efeitos que nós podemos aplicar, e um dos mais usados aqui poderia ser o efeito de Gaussian, que ele vai dar uma embaçada na imagem. Observe aqui que quanto mais você aumenta, mais a imagem vai ficando desfocada. Esse efeito aqui é bastante útil, principalmente quando você escaneia uma imagem e ela fica ali toda cheia de pontilhado. Você pode utilizar esse efeito para tirar aqueles pontilhados da imagem. Então, aqui feito o ajuste, basta você dar um OK, que vai ser aplicado o efeito aqui para você. Outra opção que nós temos aqui no desfocar, nós podemos falar aqui, é o desfocagem de movimento. Esse efeito ele vai criar um efeito de movimento nas imagens. Então, você pode vir aqui e ajustar aqui. É interessante você observar que cada tipo de efeito que você seleciona, ele vai ter configurações diferentes que você pode aplicar nesse efeito. Então, todos que você for testar aí depois da aula, é interessante você pegar e ir configurando, mexendo ali, para ver como que esses efeitos funcionam. Aqui você pode escolher tanto a distância, tanto a quantidade aqui que vai ser aplicada. Você pode escolher uma direção, em qual direção que esse efeito de movimento, esse desfoque de movimento vai ser aplicado. E aqui você ainda tem algumas outras opções que você pode selecionar. Terminada a edição aqui, basta você dar o OK, que o efeito vai ser aplicado para você. Outro efeito aqui que é bastante interessante é o efeito de câmera. Ele vai te permitir acrescentar e vai te permitir aplicar efeitos de lente sobre uma imagem. Por exemplo, aqui você pode escolher colorir, você pode ir utilizando aqui os controles para ir alterando essa imagem. Por exemplo, aqui na saturação, se você tira ele tudo aqui, ele vai ficar preto e branco. Porém, de acordo com o que você vai aumentando, você também vai aumentando o brilho dessa imagem. E aqui você pode definir a cor que você quer a imagem. Se você quiser um verde, se você quiser um amarelo, um vermelho, e aí vai de acordo com o que você estiver fazendo e de acordo com o efeito que você quer aplicar. Definido aqui, basta você dar um OK, ele vai ser aplicado. Não vou dar OK aqui porque nós vamos ver aqui outros efeitos. Um efeito bastante interessante aqui também e muito útil é o tonificação sépia. Ele vai te permitir acrescentar um efeito de sépia nas imagens. Então aqui você pode ir configurando, você pode deixar ele aqui com esse menos tom sépia, você pode deixar ele aqui, se você tirar ele todo aqui, ele vai ficar somente uma imagem preto e branco, em tons de cinza, e você pode aqui aumentando para acrescentar e ajustar ali a quantidade de sépia que você quiser colocar, aplicar nessa imagem. Feito isso, basta você dar um OK, que eu vou cancelar novamente. Nós vemos uma outra função aqui que é muito interessante, que é a máquina do tempo. Essa máquina do tempo, ele vai te mostrar determinadas épocas, de acordo com que você seleciona algum desses quadradinhos aqui, ele vai te permitir aplicar efeitos como se uma foto tivesse sido tirada em determinadas épocas. Aqui nessas informações aqui, ele te passa uma informação de acordo com o que você vai selecionando um efeito que você quer aplicar aqui. De acordo com o que eu altero aqui, você consegue ver o efeito sendo aplicado. Por exemplo, se eu selecionar esse efeito aqui, você vai conseguir ver aqui uma descrição dele e de qual década que é esse efeito. Aqui, se você observar, ele tem uma borda e você pode tirar essa borda. Então, ele vai ficar aqui somente a foto. E aqui você pode aumentar a intensidade que você tem nesse efeito. E aqui você também pode ir
variando ali de acordo com a imagem que você quiser selecionar, de acordo com o efeito que você quer aplicar nessa imagem. Esse é um efeito bastante interessante que você pode, dependendo do trabalho que você estiver fazendo, é muito útil para compor ali o seu design, né? Nós temos aqui a opção de transformação de cor, que ele vai te permitir aplicar alguns efeitos de cor na imagem. Por exemplo, aqui você pode selecionar esse psicodélico, observe aqui como que a imagem vai ficar, ele vai alterar todas as cores ali e você pode vir aqui e ajustar os níveis ali de acordo com a sua necessidade. Feito isso, basta você dar um OK que o efeito vai ser aplicado. Aqui você ainda tem alguns outros tipos, por exemplo, esse solarizar, e você vai poder aplicar o efeito aqui e ir controlando de acordo ali com o que você quiser fazer. A outra opção aqui que nós temos é o contorno, que ele vai te permitir criar efeitos que vão mostrar em contornos essa imagem. Por exemplo, se eu vier aqui em contornos, vamos rastrear contorno, observe aqui que ele vai tentar te mostrar ali somente os contornos dessa imagem. E aqui você pode, como nos outros, controlar como que você quer que esse efeito seja aplicado. Vamos voltar aqui. Vamos ver outro aqui de contorno. Vamos localizar a borda e observe aqui o efeito que vai ser aplicado. E aqui basta você ir ajustando e dar o OK para ser aplicado o efeito. Outro efeito que nós temos aqui é o criativo, que vai te permitir aplicar determinadas texturas em uma imagem. Por exemplo, você pode selecionar aqui e aplicar um efeito de mosaico nessa imagem e vai ser aplicado aqui um efeito de mosaico. Você pode definir aqui o tamanho e também a cor de fundo. Quando você der um OK, você consegue dar um zoom aqui na imagem e ver como que o efeito foi aplicado. Deixa eu desfazer aqui. Vamos voltar lá novamente. Vamos selecionar aqui, por exemplo, esse efeito quadro que certamente você já deve ter visto ele em algum lugar, porque as pessoas gostam bastante de usá-lo. E você pode fazer algumas modificações nesse efeito. Basta você ir aqui fazendo os ajustes, tanto aqui de escala, você pode girar o tipo de efeito, você pode acrescentar uma opacidade, você pode desfocar a imagem, você pode criar diversos tipos de combinações aqui e basta você dar um OK que o efeito vai ser aplicado. Deixa eu desfazer aqui, vamos voltar aqui na função de criativo. E você tem aqui também outros efeitos, por exemplo, o efeito aqui de tecido, onde você pode escolher o tipo de tecido que você quer simular que essa imagem está sendo aplicada. Por exemplo, um rendado, você pode selecionar que ele vai aplicar esse tipo de textura para você. Feito o ajuste aqui que você quiser fazer, você dá o OK que você vai ter aqui o efeito aplicado simulando esse tecido. Nós temos aqui o efeito de personalizar, onde você pode acrescentar alguns tipos de efeitos. Então, você pode vir aqui em mapa de lambada. E aqui você pode fazer alguns tipos de configurações. Por exemplo, que você pode esticar para ajustar, você pode escolher aqui ladrilho. Aqui você pode escolher o tipo de superfície que você quer. Então, que você pode ir ajustando aqui para aplicar o efeito. E você tem aqui efeitos de iluminação que você pode aplicar na imagem, tanto direcional como também aqui do ambiente. Nós temos aqui alguns dos estilos que você pode escolher. Por exemplo, aqui tijolo pintado, ele vai aplicar um efeito de tijolo pintado. Você pode escolher aqui um efeito de galho, que ele vai aplicar esse efeito para você. E aqui você tem diversos estilos que você pode escolher que vai ser aplicado para você. Dá um OK aqui, esse efeito vai ser aplicado. Nós temos aqui a opção aqui de distorcer a superfície da imagem.
aqui bitmaps, distorcer, e aqui você pode escolher um tipo de efeito que você quer aplicar. Por exemplo, aqui o blocos, ele vai aplicar um efeito aqui de blocos nas imagens. E aqui você pode escolher algumas configurações ainda que você pode aplicar. Deixa eu cancelar, vamos voltar aqui, distorcer. Você pode escolher aqui um efeito de vento, por exemplo, e aqui você pode aplicar a quantidade de efeito que você quer aplicar. Pode definir aqui o ângulo e basta você dar um OK que você vai conseguir ver aqui a diferença. Aqui não deu muita diferença porque é um efeito de vento, ele vai criar ali poucas diferenças para você. Nós temos aqui o ruído, que ele vai te permitir aplicar ali alguns efeitos na imagem, na textura da imagem, por exemplo, aqui. Aqui você pode ir configurando tanto a porcentagem como também o raio que você quer aplicar aqui na imagem. Você pode criar um efeito de aguçar, então nós podemos vir aqui em bitmap, aguçar, e aqui nós temos alguns efeitos. Então nós podemos selecionar e controlar aqui como que esse efeito vai funcionar. Aqui esses efeitos você vai ter que ir selecionando e vendo ali por você mesmo para ver como que cada efeito funciona. Porque aqui, por exemplo, se eu der um OK, você teria que ver aqui um antes e um depois para ver mais ou menos como que esse efeito está sendo aplicado. Se eu desfazer aqui, você vai conseguir ver aqui as diferenças que deu entre a imagem original e a imagem que foi aplicado o efeito. Nós temos aqui a textura, que vai te permitir aplicar um efeito de textura. Nós temos aqui esses efeitos que você pode aplicar. Por exemplo, aqui um efeito de calçamento. Deixa eu deixar ele aqui maior para você ver melhor. E se eu der um zoom aqui, você vai observar os detalhes que deu aqui na imagem. Deixa eu desfazer aqui. Desfazer você consegue ver melhor. Vamos em bitmap, textura novamente. Vamos escolher esse efeito aqui de pedra. Aqui você ainda pode controlar como que você quer que seja aplicado o efeito. E aqui você ainda pode escolher algum tipo, algum estilo que você quer aplicar. Então aqui você consegue aplicar estilos diferentes de textura nessa imagem. Então ajuste, basta você dar um OK que o efeito vai ser aplicado. E nós temos aqui a opção de plugins. Plugins, se você vir aqui em bitmap, plugins, o CorelDRAW ele vai te dar a opção de comprar alguns plugins onde você pode adicionar ao CorelDRAW. Então você pode vir aqui em comprar e ele vai aparecer ali para você, para que você possa aplicar no trabalho que você estiver fazendo. Deixa eu fechar aqui, vamos voltar aqui. Bom, agora é interessante você vir aqui e conhecer cada tipo de efeito que nós temos aqui, porque em determinadas situações esse efeito aqui vai ser muito útil para você. Então é importante você saber quais efeitos que existem e quando você vai poder aplicar esses efeitos. Ficando por aqui, até nossa próxima aula.